Se você tem criptoativos e é devedor de qualquer quantia, você precisa conhecer o enunciado que foi aprovado no final da semana passada, na terceira jornada de Direito Processual Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal. É dele que eu vou tratar nesse vídeo aqui. Eu me chamo Alexandre Senra e coordeno um grupo de trabalho sobre criptoativos do Ministério Público Federal. Vamos dar uma olhadinha nesse enunciado. De acordo com esse enunciado, são cabíveis medidas indutivas, coercitivas e mandamentais, visando compelir o devedor a transferir criptoativos ou saldos em criptoativos que lhe pertençam para endereço público que venha a ser indicado por ordem judicial. Vamos por partes, mas antes disso, eu vou trazer para vocês algumas referências que têm relação com esse enunciado. Primeira dessas referências, pelo menos desde 2016, que foi quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, são cabíveis medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. É o que está lá no artigo 139, inciso 4. Pelo menos desde 2016, o devedor tem a obrigação legal de informar para o juízo quais são e onde estão os bens dele. Então, quando o juiz intima um devedor, o devedor tem que dizer quais são os bens dele e onde esses bens estão. O devedor que não faz isso, ele pode, inclusive, ser punido com uma multa de até 20% do valor da causa. É isso o que está previsto lá no artigo 774, inciso 5, combinado com o parágrafo único do CPC. Beleza? Ainda sobre o 139, inciso 4, muitos de vocês devem se lembrar de exemplos de reter o passaporte do devedor, reter a carteira de habilitação. Esse tipo de medida é adotada com base no 139, inciso 4, que teve recentemente, em fevereiro desse ano, fevereiro de 2023, a constitucionalidade reconhecida pelo STF, pelo plenário, por ocasião do julgamento da ADI 5941 do Distrito Federal. Beleza? Notícia saiu no informativo 1082. São constitucionais, desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial proporcionalidade e razoabilidade, as medidas atípicas previstas no CPC, destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. Terceira coisa, ainda em relação a essas medidas atípicas, como, por exemplo, retenção de passaporte e retenção de habilitação. O STJ, desde 2019, tem se julgado aqui da terceira turma, no RESP, trouxe algumas balizas para se admitir esse tipo de medida atípica. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que cumpridos os seguintes requisitos: existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável. Então, no caso lá do nosso enunciado, seria exigível que o credor demonstrasse haver indícios de que o devedor tem criptoativos. As medidas sejam adotadas de modo subsidiário, a decisão tenha fundamentação adequada e sejam observados o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. Tá? Esse aqui, então, é o contexto, é o panorama daquilo que tem relação com o enunciado. A gente pode agora voltar para ele e entender o que significa cada uma de suas partes. Primeira parte, por que foram utilizados esses termos indutivas, coercitivas e mandamentais? Porque são os mesmos termos que foram empregados pelo legislador lá no 139, inciso 4 do CPC. Essa, então, é a primeira parte. Segunda parte, por que o enunciado fala em transferir criptoativos ou saldos em criptoativos? Por que essa distinção? Porque, assim como vocês não podem confundir o dinheiro de papel que está na carteira de vocês com o saldo bancário, com o saldo que está no banco, a gente também não pode confundir
os criptoativos cuja custódia é feita pelo próprio devedor, por exemplo, numa hardware wallet, com os saldos em criptoativos que o devedor tenha junto a exchanges. São coisas distintas. Para um bloqueio de saldo bancário, você não precisa de cooperação do devedor, basta que o juízo oficie ao banco. Para o bloqueio de um saldo em exchange, também não é necessária a cooperação do devedor, basta que o juízo oficie a exchange. Agora, para que o devedor entregue a cédula de papel ou entregue o criptoativo cuja custódia é feita por ele, você precisa da cooperação do devedor. Tá? Isso é para falar para vocês que são coisas distintas. Criptoativo é uma coisa, saldo representativo de criptoativo é uma segunda coisa. Parte final agora. Para endereço público que venha a ser indicado por ordem judicial. Por que o enunciado fez uso desses termos? Em primeiro lugar, vocês precisam saber que uma conta no blockchain é composta por um binômio, que é a chave privada e o endereço público. A chave privada é como a chave de casa. E o endereço público é algo como um endereço residencial. Então, o que o enunciado quer dizer nessa última parte é que o devedor pode ser obrigado a enviar os criptoativos ou saldo que ele tenha para o endereço que o juiz informar. E por que não necessariamente para o endereço da justiça? Porque vocês vão se lembrar que nos atos expropriatórios a preferência é pela adjudicação, porque o credor fique com os bens do devedor. Então, o juízo pode, por exemplo, determinar que o devedor transfira os seus criptoativos para o endereço público que o credor informar. Basta que o credor diga: eu tenho interesse em ficar com os bitcoins do Senra. E aí o juízo vai determinar: Senra, envie os bitcoins que você tenha para esse endereço público aqui, que é o endereço público que foi informado pelo credor. E é esse endereço que vai constar da ordem judicial. Ou o juízo pode informar como endereço público um endereço pertencente a uma carteira de custódia do próprio Estado. Olha, envie para esse endereço público, porque o Estado vai fazer a custódia desse bem. Terceira situação, envie para esse endereço público, porque é um endereço que pertence a uma exchange, onde eu já estou determinando que esses criptoativos vão ser vendidos e, subsequentemente, convertidos em moeda fiduciária para o saque em uma conta à disposição da Justiça. Por isso que, mais uma vez, o final do enunciado faz referência a endereço público que seja indicado na ordem judicial. Pode ser o endereço do exequente, pode ser o endereço de uma exchange ou pode ser o endereço de uma conta à disposição da Justiça. Espero que tenha ficado claro. Se tiverem sobrado dúvidas, comenta aí embaixo no vídeo, que depois eu respondo elas ou gravo um segundo vídeo só de resposta às perguntas formuladas. Beleza, meus amigos?